Olá, tudo bem? Eu tenho recebido muitas mensagens sobre a Páscoa e todas elas têm me edificado muito. Quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que enviaram as mensagens, porque elas foram muito edificantes, me edificaram bastante. Muito obrigado a todos vocês. E eu gostaria de aproveitar então para fazer uma breve reflexão sobre este dia importante. E refletindo sobre a Páscoa, eu fui até a sua origem e buscar o sentido nela a partir da sua origem. Ela se originou, como sabemos, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, liberto por Deus pelas mãos de Moisés. No dia da libertação, Deus recomendou a Moisés que cada família do povo de Israel deveria imolar um novilho e aspergir o sangue desse novilho nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor passaria a noite e as casas onde houvesse as marcas de sangue nas portas não haveria morte, mas as casas onde não havia esta marca haveria morte. Todo primogênito seria morto. E nas casas dos filhos de Israel não havia morte, porque nos umbrais das portas estava aspergido o sangue do cordeiro. E nas casas dos egípcios não. Então na própria casa de Faraó havia morte, a morte do primogênito. Naquela noite, naquele dia, o povo de Israel então saiu para a liberdade, depois de 430 anos de cativeiro. O sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas foi o sinal de libertação da escravidão. Depois disso, Moisés recebeu do Senhor a ordem para que todo ano o povo celebrasse a Páscoa, relembrando este dia de libertação. E é interessante que, alguns séculos mais tarde, Jesus Cristo estava com seus discípulos em um lugar para celebrar esta Páscoa, a Páscoa judaica. E ele, assentado à mesa com os seus discípulos, naquele momento, era o Cordeiro de Deus, que não estava sobre a mesa, mas assentado à mesa com os seus discípulos. Como João Batista havia dito, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Cristo. E no momento em que estavam assentados, Jesus Cristo então tomou o pão e, havendo partido e dado graças, deu aos seus discípulos e disse: este pão simboliza o meu corpo que será entregue por amor de vocês. Comam dele todos. Façam isto em memória de mim. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo complementa e diz assim: todas as vezes que vocês comerem o pão e tomarem o cálice, vocês anunciarão a morte de Cristo até que ele venha, até que ele torne a voltar. Pois é, nós comemoramos a Páscoa cristã, a Páscoa da libertação dos pecados. O sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da porta, lá no Egito, representava ali a libertação, significava a libertação do povo de uma escravidão, da escravidão dos seus opressores. O sangue de Jesus Cristo, então vertido na cruz do Calvário, representa a libertação da escravidão do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi imolado uma única vez. O sacerdote, todos os anos, imolava um cordeiro e aspergia o sangue no Santo dos Santos para a remissão dos seus pecados e dos pecados do povo.
Mas sangue de bodes, de cordeiros, não é capaz de apagar pecados, de remir pecados. Por isso, todos os anos, ele precisava imolar o cordeiro em favor dos seus pecados e dos pecados do povo. Jesus Cristo não. Ele é o cordeiro perfeito, o cordeiro pascal. Ele foi sacrificado uma única vez, uma vez por todas, para a remissão dos pecados. Ele é o sacrifício perfeito. Então, a morte de Cristo representa, significa para nós a absolvição dos nossos pecados, o pagamento da nossa dívida para com o Pai. Ele pagou a dívida que nós tínhamos para com o Pai, sofrendo o castigo em nosso lugar. E a sua ressurreição representa a vida, vida abundante, vida eterna com Deus. E ele vive hoje, intercedendo em favor daqueles que foram lavados pelo seu precioso sangue, até o dia em que nós deixarmos esta vida. Enquanto aqui estivermos, ele está intercedendo, porque o nosso Cristo vive. Glorifiquemos ao Senhor por isso. Louvemos a Deus por isso. Pela sua morte, que representa a absolvição dos nossos pecados, o pagamento da nossa dívida, a sua ressurreição, que representa a vida abundante, vida eterna com Deus, e também a sua vida, porque ele vive e hoje intercede por nós, em nosso favor, até o dia em que nos encontrarmos na glória com ele. Assim, glorifiquemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor pela Páscoa de Jesus Cristo. Então, o meu desejo é que o Senhor Jesus, ressurreto, viva em seu coração todos os dias, porque todos os dias são especiais. Não apenas este, mas todos, desde que o Senhor Jesus Cristo faça parte da sua vida. Todos os dias, então, são Páscoa, porque são dias especiais. Deus o abençoe grandemente. Quero deixar com você esta palavra do Senhor. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Palavras do Senhor, que está na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Deus o abençoe grandemente. Glorificado seja o Senhor. Amém.